conversa de hoje vai ser sobre a revolta da vacina. Uma revolta muito peculiar que aconteceu no Rio de Janeiro logo no início do século XX, quando o presidente Rodrigues Alves, que tinha sido eleito no ano de 1902, preocupadíssimo, com a situação da capital, porque o Rio de Janeiro era conhecido como uma cidade da pestilência. Varíola, febre amarela, coqueluche, difteria, peste negra, assolava a população. E Rio de Janeiro não era essa cidade bonita que a gente conhece hoje, porque ainda não tinha passado por um projeto urbanístico. Na época da família real, alguns prédios muito bonitos tinham sido construídos, a Biblioteca Nacional, por exemplo, mas nada assim que modificasse ou desse uma cara mesmo de capital. Então a preocupação do Rodrigues Alves eram duas. Primeiro, tirar os cortiços do centro do Rio de Janeiro. E segundo, modernizar o porto. Então ele chama duas autoridades no assunto, e ele então dá a tarefa ao prefeito do Rio de Janeiro, que era um engenheiro, o prefeito Pereira Passos, a tarefa de conduzir o processo arquitetônico e urbanístico do Rio. E o sanitarista Oswaldo Cruz deveria cuidar da parte de saneamento, de conter as epidemias e principalmente de controlar os ratos, que chegavam junto com os navios e adoravam aquele ambiente de sujeira em que o Rio de Janeiro se encontrava, principalmente na região portuária. E já no início de 1903, o prefeito Pereira Passos arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Então, em 6 meses, cerca de 600 edifícios foram derrubados para abrir a Avenida Central, hoje chamada Avenida Rio Branco. E a população mais pobre, que morava nos cortiços, que era ali no centro do Rio, pegava aqueles restos de construção. Eles não tinham para onde ir, não tinham como comprar um terreno, não tinha nenhum tipo de programa, tipo Minha Casa Minha Vida. Então eles começaram a se apinhar no morro onde formou a primeira favela do Rio de Janeiro, que já abrigava pessoas que tinham lutado na Guerra do Paraguai e, por não pagar os impostos, tinham perdido seus imóveis. E ali, bem no centro do Rio, surge a favela do Morro da Providência, a primeira grande favela do Rio de Janeiro, que abrigou a população do movimento conhecido como Bota Abaixo, que destruiu os cortiços e vários prédios no Rio de Janeiro. E já na questão sanitarista, o Oswaldo Cruz passa então a investir em uma vacina, para a varíola, e a vacinação obrigatória ela já constava como lei no Brasil. Só que o Oswaldo Cruz consegue, assim, meio que a toque de caixa, retomar essa lei que não era cumprida, não era vigiada, não era fiscalizada, não era exigida. Às vezes impedia o cidadão de tirar algum outro documento, conseguir uma outra autorização, mas nada que fosse muito cobrado ou vigiado. Então o Oswaldo Cruz consegue com que a campanha de vacinação obrigatória torne-se uma realidade. Conhecido como Código de Torturas, incluía entrada nas casas à força pelos sanitaristas, a exigência de que a vacina obrigatória fosse tomada. Também criou um programa de caça aos ratos, onde os compradores de ratos chegavam a pagar R$300 por uma ratazana morta, o que levou muitos brasileiros a não caçarem os ratos que transmitiam as doenças, mas a criarem ratos nas suas próprias casas, para depois matar os bichinhos, coitadinhos, para vendê-los e levar um dinheirinho para casa. E nesse contexto de tensão, porque o texto da vacinação obrigatória que o Oswaldo Cruz elaborou, vazou e foi publicado nos jornais. Então, inimigos políticos do presidente Floriano acharam que seria uma ótima chance de puxar o tapete do presidente civil. Florianistas e jacobinos, apoiados por monarquistas, então, pessoas que viam
o poder, né, na mão dos cafeicultores como um entrave a eles, queriam os militares de volta ao poder, decidiram armar uma espécie de golpe nas comemorações de 15 de novembro para depor o Floriano Peixoto. Então, essa treta toda da vacina fez com que o próprio governo estivesse numa situação bastante perigosa. Mas por conta da revolta que estourou na cidade, já que os boatos eram de que os sanitaristas subiam o morro para violar os direitos das pessoas, entrando nas casas, vacinando crianças, vacinando mulheres, algumas tinham que ser aplicado, algumas vacinas tinham que ser aplicadas na nádega. Então, muitos maridos já não gostavam de ver o corpo das suas esposas exposto, achavam aquilo um absurdo. Além do que, o povo já estava muito bravo porque foram desalojados do centro do Rio. Então já havia um descontentamento por causa dos preços muito caros. As pessoas diziam que pobre naquela época só comia carne se mordesse a língua. Então havia um descontentamento generalizado e ainda mais o boato de que, né, a vacina que desenvolvida então no Instituto Oswaldo Cruz, que hoje é a Fiocruz, que era tirado de pústulas da vaca, o que realmente era, e que injetado nas pessoas ia deixar a pessoa com função bovina. Ou então que essa vacina era para exterminar pobre. Algumas pessoas estavam doentes, tomavam vacina, agravava a situação e o boato se espalhou. O fato é que diante dessa bagunça toda, a população reagiu à campanha de vacinação obrigatória. Junto com florianistas, jacobinos e monarquistas, o Rio de Janeiro mergulhou em praticamente uma semana de caos. Num dos momentos em que os sanitaristas sobem o morro para aplicar as vacinas, a população pega o que tem na mão. Tampa de panela, rolo de macarrão, martelo, vassoura, rodinho, faca e sai correndo atrás dos sanitaristas. Só que eles não se contentam em perseguir os sanitaristas, eles tomam as ruas do Rio de Janeiro. Então há relatos de ambientes que foram saqueados, comércios que foram saqueados, bondes que tiveram rodado virado para cima, os bondes eram puxados por mulas, então mulas foram esfaqueadas, quebra-quebra, então o tumulto se generalizou. E como a cidade estava tumultuada, o desfile de 15 de novembro foi cancelado. 300 cadetes marcham então em direção ao Palácio do Governo, onde as tropas governistas reagem à troca de tiros. E a Marinha, então, mobilizada, acaba bombardeando a escola militar, o que faz com que os rebeldes se rendam. O presidente Rodrigues Alves, não querendo levar isso adiante, então, no dia seguinte, revoga a obrigatoriedade da vacina. E mesmo então, com o presidente tendo cuidado de revogar, né, a lei da vacinação obrigatória, foi mantida a exigência para que averiguasse se as vacinas, né, em caso de trabalho, viagem, casamento, matrícula em escola pública, para que um certo cuidado fosse tomado nesse quesito de saúde. Mesmo com todo esse tumulto, o Oswaldo Cruz, o sanitarista, ele se mostrou incansável. Mandando a mulher e os filhos para a casa de um amigo, ele se juntou com outro sanitarista, o Carlos Chagas, e eles então elaboraram estratégias ainda para combater a febre amarela e a peste bubônica. Foram mobilizados cerca de 50 homens vacinados, os chamados mata-mosquitos, que visitavam comércios e residências. Foram mais de 110 mil prédios visitados e 600 interditados, borrifando gás piretro e enxofre para espantar, né, o mosquito transmissor da febre amarela. E mesmo com toda essa atuação, Oswaldo Cruz, fundador do Instituto Fiocruz, né, um dos prédios mais legais que eu já visitei no Rio de Janeiro, ele contrai sífilis e envelhece muito rapidamente. Com 35 anos ele já tinha o cabelo completamente branco
e insuficiência renal, e algumas pessoas viam ele vagando quase como um zumbi pelo prédio, né, do Instituto Fiocruz, no bairro de Manguinhos, à noite, sozinho, a esmo, quase que num acesso de loucura. Ele termina seus dias numa situação bastante deprimente para quem foi o sanitarista atuante que ele foi. Certinho, então, pessoal, essa revolta da vacina no contexto da República Velha, uma revolta urbana que aconteceu nos primeiros anos do século XX no Rio de Janeiro. Beijinho, até o próximo vídeo.